Olá! Planeta Saúde está começando. Você é nosso convidado. No quadro Medicina Plural, eu converso com a fisioterapeuta Cristiane Secato. Nós vamos tirar as suas dúvidas sobre Pilates. No quadro Nova Consciência, você acompanha a entrevista de Denis Striani com Eriane Justo, falando sobre educação ambiental. E no nosso programa de hoje, nós temos a honra de receber a presidenta da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Vera Monari, que conversa com Denis Striani. O nosso programa está só começando. Você, fique conosco. Voltamos já já. Você está bem? Está no Planeta Saúde, quadro Medicina Plural. Vamos saber um pouco mais sobre o método Pilates, com a fisioterapeuta Cristiane Secato, que vem novamente no nosso programa, com a sua beleza, vem trazer aqui os ares de beleza para o programa. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, obrigada pela beleza. E agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. A gente sabe que no nosso século as dores lombares aí vêm a todo vapor e as pessoas todas reclamam realmente de dores nas costas. Então vamos falar um pouquinho do método Pilates, que a gente sabe também que não seria um modismo, mas é uma técnica muito séria e que dá muito resultado. Fala um pouquinho pra gente. Com certeza. O método Pilates ele foi criado por Joseph Pilates em 1926 pela necessidade de tratar pessoas que saíram da guerra e que estavam mutiladas. Então ele criava molas, recursos que ele tinha nas mãos, naquele ambiente que ele tinha de equipamentos que restaram de uma guerra, né? E com isso ele foi aprimorando o conhecimento, o estudo, a pesquisa. Em 1945 aconteceu uma grande evolução nesse trabalho na Alemanha e foi se difundindo ao longo dos anos, chegando no Brasil há 8 anos. Faz muito pouco tempo que nós temos esse trabalho aqui, mas ele é de um grande estudo, de grande pesquisa. E o Pilates, ele é dividido. Existe um trabalho que é somente Pilates na bola, que a gente utiliza tanto dentro da clínica, num atendimento individual, quanto num grupo pequeno. E existe um outro trabalho que ele foi aprimorado, que ele se chama Estúdio Pilates. Que no Estúdio Pilates, aí sim você desenvolve um trabalho mais rico, mais criterioso, com aparelhos específicos. A base desse trabalho é a consciência corporal que a gente promove ao aluno para que ele tenha assim, um bom alongamento muscular, um bom fortalecimento muscular. E a gente utiliza a contração efetiva do músculo do abdômen, que somente no Estúdio Pilates nós temos a condição de despertar esse músculo. Em nenhum trabalho de musculação ou de academia você consegue despertar esse músculo porque ele depende da contração efetiva e da respiração associada. E através dessa contração, cada exercício que você programar para o teu aluno, ele é bem criterioso. Você ganha uma contração muscular mais forte do que um trabalho de musculação. E no caso ele é individualizado, então ele não pode ser feito num ambiente onde tem 4, 10 alunos, 15 alunos dentro de uma academia que as academias acabam dando até de brinde, né? Não é assim o trabalho, tá? Ele é um trabalho específico, onde a gente desenvolve dentro de um estúdio no máximo 4 alunos. O ideal são 3 alunos, mas até 4 alunos a gente consegue fazer um trabalho bem criterioso e bem adequado para cada tipo de aluno. Por quê? Ele é dividido. Se um aluno tem um bom condicionamento, ele vai avançar. Se o outro aluno tem um condicionamento menor, ele vai dentro do limite dele. E a gente tem que programar essas aulas. Então, se você der uma aula acima de 4 alunos, não fica uma aula qualificada. Então, a gente tem que ter esse critério. E no Pilates, a base dele é consciência corporal, com os fortalecimentos, com um ganho de condicionamento físico. E a gente também proporciona ao indivíduo a ganhar uma reestruturação postural através desse condicionamento físico. Então não é pura e simplesmente uma aula, como às vezes falam, mas não é parecido com musculação? Não é parecido com musculação. Porque às vezes na musculação, o professor ele está com um grupo muito grande e ele não consegue dar uma condição para aquele aluno, de estar junto, de estar próximo dele. Aí você falou a questão dos aparelhos. Também são outros aparelhos que fazem parte do universo da academia.
por exemplo? Na verdade, não. O estúdio Pilates, ele é um estúdio todo programado então, e montado. Então, é diferente, são outros aparelhos. São outros aparelhos, que não é o mesmo não da é o academia. Mesmo que vai... Não é um método que utiliza a mesma aparelhagem, não. Tem outros aparelhos também. Tem, os aparelhos são específicos, que são o Cadillac, a cadeira combo, o Reformer, a meia-lua, a bola, tem algumas atividades de solo e o barrel. Então a gente utiliza todos esses aparelhos dentro de um estúdio Pilates. Sendo que o barrel nem sempre ele é tão solicitado. Mas dentro de um estúdio tem que ter a cadeira combo, o Reformer, o Cadillac e a meia-lua. Senão, não é estúdio Pilates. Cristiane, os ortopedistas hoje indicam, você percebe também que o profissional que está orientando o indivíduo que tem algum problema de coluna, dores lombares, cervical, ele também já está indicando? Sim, os ortopedistas hoje eles já conhecem bastante o nosso trabalho, está bem difundido na área clínica, na área médica. E muitos ortopedistas, eles sabem diferenciar o momento ideal de indicar o estúdio Pilates. Por que eu digo isso? Porque tem pacientes que realmente são pacientes, por exemplo, que fazem um tratamento de RPG, que é a reeducação postural global, que é o indivíduo com aquela hérnia de disco crônica, com muita dor. Quando é para essa condição, é o RPG que é indicado. Quando o paciente já está numa fase evolutiva sem dor, uma hérnia de disco sem dor, aí ele é indicado para o estúdio Pilates. Para quê? Para ganhar um alongamento mais efetivo, um fortalecimento muscular daquela região e realmente ele vai evoluindo. E o ortopedista hoje ele sabe indicar adequadamente. Ele sabe sim. As aulas, como você mesmo disse, elas são praticamente individuais. Você vai percebendo conforme o paciente vai dando a resposta, você vai aumentando o critério de força, isso? Isso, a gente vai aumentando o treinamento dele. Na verdade, assim, no estúdio Pilates, a gente recebe alunos pelas suas indicações. Então, ele pode ser tanto um aluno fitness, que ele vai para o estúdio só para fazer um treino de condicionamento físico, que é uma pessoa que não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de problema, ou alunos que vêm pela condição terapêutica. E pela condição terapêutica, a gente programa um tipo de aula, ele vai evoluindo e depois ele vai para o treino fitness. Então, para te explicar melhor sobre isso, existem indicações que é fitness, qualquer pessoa pode fazer. E a indicação terapêutica, que é o quê? O indivíduo que sofreu uma lesão no joelho, ele tem uma condromalácia patelar, que é um tipo de lesão. Então, ele vem fazer o estúdio Pilates, a gente programa um tipo de aula para esse aluno. A pessoa que tem uma hérnia de disco cervical ou lombar, ou uma hipercifose dorsal, ou qualquer outro tipo de afecção de coluna ou lesão ortopédica. Essa pessoa veio indicada, a gente promove uma avaliação física bem criteriosa, bem detalhada, e a partir dela a gente põe na aula do estúdio. Então, ele é indicado para todo tipo de lesão. E as indicações, fora essas que você já citou, também, quando você sofreu uma queda, ficou com o joelho lunchado, existe também algumas coisas que se faz no momento onde está em crise do músculo, da musculatura, ou não? Não, o ideal é o aluno não entrar com crise dolorosa no estúdio. Tá? Ele pode estar até num programa de reabilitação, ele pode até estar num processo de tratamento, numa fisioterapia, fazendo um tratamento para essa luxação. Certo. E num momento ideal, quando eu tiver diminuído o quadro de luxação, ele pode ir para o estúdio, sim, associar ao tratamento. Mas o ideal no momento de crise, de dor crônica, ele não está indo. Tá? Então, a gente recebe indivíduos com níveis de estresse muscular, níveis de dores crônicas já em tratamento, aí sim ele pode vir para o estúdio. Se ele vir diretamente para o estúdio, não. A gente direciona ele para um tratamento específico primeiro, para depois vir para uma aula. E os resultados desses tratamentos, os indivíduos, eles demoram, fazendo uma cronologia, quanto tempo as pessoas começam a já ver resultado? Porque, como você mesmo disse, se ela não pode estar na crise crônica da dor, ela primeiro precisa passar por um processo para desinflamar, para depois iniciar. Quando ela entra no processo do estúdio,
as crises que ele costumeiramente tinha, né? Porque às vezes você chega o inverno, começa a dar crise de coluna. Muda a estação é uma coisa, né? Mudança de estação, até você, o teu organismo se adaptar, a circulação se adaptar, o negócio fica problemático. Quanto tempo ele praticamente começa já a ver resultado? Então, quando o aluno ele entra no estúdio para começar uma aula, em média de 1 a 2 meses ele já consegue ver um bom resultado. Então, depende também do número de aulas. O aluno que faz 2 vezes por semana, ele consegue em 1 mês, realmente 1 mês, ele consegue perceber uma grande mudança física e postural. O aluno que faz 1 vez por semana, em 2 meses ele já vê um bom resultado no trabalho. E o ideal seria então 2 vezes por semana? O ideal são 2 vezes por semana. Mas quem não pode, por questão de tempo, fazer 2 vezes por semana, que se fizer uma, também já consegue ver um bom resultado. Um bom resultado. As indicações, você já citou algumas. Tem alguma indicação que nós não falamos? Tem várias outras. Por exemplo, hoje eu recebo no estúdio crianças com déficit de atenção. Então, como a gente trabalha muito respiração associado à concentração, porque você tem que concentrar para fazer um exercício, criança com déficit de atenção tem um excelente resultado. Ex-pacientes que fizeram um RPG e hoje fazem estúdio para escoliose. No estúdio, a gente tem um protocolo de tratamento, de trabalho, somente para pacientes com escoliose e hérnia de disco. E que dá assim, um resultado fora do comum. Até mesmo associado, o paciente escoliótico associado a um RPG, dá um excelente resultado. Tá? Então, pessoas com condromalácia, a gente tem um protocolo dentro do estúdio somente para lesão de joelho. Então, a gente tem, assim, trabalhos de protocolos dentro do estúdio. Pessoas com incoordenação motora e déficit de equilíbrio. Também tem um bom resultado no estúdio. Quando você fala déficit de equilíbrio, tem a ver com você ter labirintite? Além da labirintite, indivíduos que sofreram lesões neurológicas, neuromotoras. Interessante. Tá? Então a faixa etária que você abrange aí é de quantos anos a quantos anos? De crianças com 9 anos de idade até 90 anos. Então é de criança mesmo até o limite máximo da idade que queira fazer um trabalho no estúdio. Geralmente quando a gente faz uma academia ou faz RPG, tem alguns exercícios que você pode fazer em casa. Tem alguma coisa em casa que se assemelhe com o que você faz no estúdio? Tem. No estúdio mesmo a gente orienta as pessoas a usarem exercícios em casa. Tá? Para ele poder trabalhar a contração efetiva do abdômen, correção da má postura. Então a gente orienta uma série de coisas para fazer em casa. Se a pessoa necessitar dessa orientação, a gente vai dar sim. Por que eu te falo isso, necessitar? Quando a pessoa vem para o estúdio de Pilates, o que é ideal? É a gente fazer uma avaliação criteriosa, onde a gente vai observar compensações posturais, se a pessoa tem ou não uma postura, a biomecânica do movimento. Para que isso? Para a gente programar uma aula específica. Porque você fazendo uma avaliação criteriosa, o aluno ele vai também corrigir lesões. Outro dia chegou um aluno para mim, ele tinha vindo de um outro lugar, e ele falou, mas para que essa avaliação? E na avaliação dele eu verifiquei que ele tinha uma perna menor que a outra, e ele tinha que usar uma palmilha. Então no estúdio, para ele, eu vou usar um calço para apoiar o pé dele nos aparelhos, para que ele corrija o quadril dele e a perna. Então ele ficou assim assustado. Tem uma compensação, né? Então ali eu tinha que usar um calço para corrigir aquela má postura e a compensação dele. E ele ficou alarmado, ele falou, poxa, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, mas isso é importante. A anamnese é tudo, né? Tudo. É fundamental, até para programar o treinamento da pessoa. Até para você saber também o estilo de vida dele, os móveis que tem na casa dele, que você só, por aí você também já passa outras informações do que seria mais indicado para o caso do paciente. Com certeza, com certeza, a gente faz essa orientação. E no nosso estúdio também a gente tem um outro diferencial. A maioria dos estúdios não tem o treinamento aeróbio, porque no estúdio a gente faz um treinamento anaeróbio, que é fortalecimento, ganho de flexibilidade e alongamento. E o nosso estúdio tem um treino aeróbio que a gente oferece gratuitamente para os nossos alunos, que é o quê? O nosso aluno ele tem direito a utilizar, após ou antes da aula, a esteira, o transporte e a bicicleta. Então a gente dá um treino anaeróbio para preparar a musculatura para o treinamento dele. Muito interessante.
Vou fazer tudo isso, É Cristiane. importante. Nossa, com 52 anos a gente precisa se preparar, né? Tem que preparar. Bem mesmo. Você tá nova, mas tem que preparar. Nossa senhora, já tenho umas dorzinhas aí localizadas também. Minha querida, eu tenho sempre um imenso prazer em receber você, toda a nossa equipe. Obrigada. Fica muito feliz em recebê-la aqui. Tá bem, Cristiane? Muito obrigada. Assim que você tiver outras informações também de suma importância para a nossa população, para o nosso querido telespectador, fica aqui o convite, as nossas portas sempre estão abertas para você. Muito obrigada. Tá passando o teu endereço o eletrônico direitinho, tá bem? O seu telefone. E quem quiser mais informações, entre em contato com você. Muito obrigada. Obrigada para você, minha querida. Fique com Deus.